Vamos lá? Hoje o Terra Incógnita está em festa. Desde o último programa, há mais ou menos umas 2 semanas, o número de seguidores do canal tinha parado em torno de 475, 480. E eu decidi fazer uma pequena campanha pedindo mais gente para assinar o canal e segui-lo. E eu só tenho a agradecer. A repercussão foi ótima. Rapidamente, o canal pulou dessa quantia que eu falei agora há pouco para quase 550 seguidores em 2 dias. Palavras não são suficientes para expressar meu agradecimento. Portanto, eu vou fazer aquilo que eu prometi a vocês. Quando eu fiz essa solicitação, eu também fiz uma pequena enquete nos comentários do post no Facebook, solicitando o que cada pessoa gostaria. E houve 3 solicitações básicas. Opção 1, a série The Culture, do autor escocês Iain M. Banks. Opção 2, o sucesso de autores considerados de massa, como John Scalzi. Opção 3, autores de FC de esquerda. E opção 4, futuros semelhantes aos mostrados na série Black Mirror. Ganhou, vou repetir aqui, como foi dito no Facebook. A opção 1 do The Culture foram 2 votos. A opção 2 do John Scalzi, 7 votos. A opção 3, autores de FC de esquerda, 17 votos. E a opção 4, futuros semelhantes a Black Mirror, 6 votos. Portanto, eu vou falar agora um pouquinho para vocês nesse programa especial de comemoração por termos passado de 500 assinantes, autores de FC de esquerda. Mas Fábio, vários de vocês vão me perguntar, por que diabos você ainda insiste em ficar fazendo essa polarização esquerda-direita? Bom, primeiro de tudo, porque ela existe. A mídia está tentando piorar e aumentar essa divisão. Mas a gente não pode esquecer do fato de que a esquerda e a direita, mesmo que vários de vocês digam, eu não sou de partido nenhum, eu acho que tudo isso é uma grande bobagem, ok, eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Eu não diria totalmente que a gente vive numa democracia hoje não, infelizmente eu não tendo a pensar desse jeito não. Mas nós ainda vivemos numa situação em que pessoas de uma certa classe social e cor da pele têm mais condição de falar seus pensamentos do que outras. Se você for muito pobre, morador de rua, você não tem nenhuma voz. Se você é branco, classe média, mesmo que baixa, e mora debaixo de um teto que você consegue, mesmo mal e mal, consegue pagar, você tem mais condição de falar. Eu não vejo como dá para defender um governo golpista, safado, autoritário, capitalista selvagem que está optando por vender o Brasil a troco de banana para enfiar o dinheiro no bolso e deixar a população desassistida. Esta é a minha opinião. Se você não concorda comigo, não tem problema. Se quiser continuar vendo o canal e vendo os meus programas, vou ficar muito feliz, independente de para quem você torça ou em quem você vai votar ano que vem, se é que vamos ter eleição. Se você achar que eu sou um esquerdopata, acertou, eu sou um esquerdopata. Tá? Eu sou radicalmente de esquerda. Continuo dizendo que é impossível a gente ser de direita, a não ser que nós façamos parte do 0,1% da elite. Eu não faço. Eu não vou apoiar capitalista safado que fica com o nosso dinheiro. Mas enfim, não vou aqui transformar isto num canal político, stricto sensu, porque eu nem tenho competência para isso, para ficar falando de economia e política. Gostaria muito, quem sabe um dia. Enquanto esse dia não chega, vamos falar por intermédio da ficção científica. E como é que nós vamos falar quem é de esquerda e quem é de direita na ficção científica? Eu vou usar uma definição muito simples que foi dada por Paulo Freire e que o cientista político italiano Norberto Bobbio usou de forma semelhante. O pensamento de direita, de modo geral, é todo aquele que acredita na necessidade de uma hierarquia, que você tem que ter uma elite de muito poucos dirigindo a vida do resto da população. E por isso, esses muito poucos merecem ter acesso
a todas as comodidades e todo o dinheiro que eles quiserem. Enquanto que os pobres, os que ficam abaixo deles na pirâmide, têm que lutar muito, trabalhar e não vão ter tudo o que querem e nem é desejável, porque eles precisam estar sempre precisando de dinheiro para cobrir suas necessidades. Com relação às necessidades, podem consultar a pirâmide de Maslow, que ainda está muito atual, para se pensar o que uma pessoa precisa: alimentação, abrigo, satisfazer necessidades básicas. Mais para cima da pirâmide tem necessidades, vamos dizer, mais abstratas, mas essas também estão sob controle da elite. Já o pensamento de esquerda tem a tendência de ser mais inclusivo, de se achatar esse topo da pirâmide e não, o objetivo básico mesmo, utópico, seria normatizar tudo e horizontalizar tudo. Não podendo, se tornando pelo menos um paralelogramo que tenha uma diferença muito pequena entre o nível de quem faz a gestão e de quem apenas, né, trabalha sem gerir. Não estou falando aqui do stalinismo, não estou falando do exemplo da União Soviética, pós-Lenin. Aí é uma outra história. Mas quero dizer o seguinte: escritores de ficção científica de esquerda, grosso modo, são aqueles que teorizam e botam em prática, através de seus personagens, nas suas histórias, sobre a inclusão social, sobre um mundo mais justo, talvez uma utopia. Os de direita, geralmente, são escritores que não estão preocupados com isso e gostam daquelas fantasias de poder, como a gente costuma dizer. Ou seja, aquelas viagens interestelares que geralmente colocam pessoas aparentemente benevolentes, mas colonialistas. Existe uma mentalidade colonialista por trás disso. Resumindo muito basicamente, o rolê é isso. Para começar, eu preciso falar de um grupo fantástico que pouquíssima gente hoje conhece. São os Futurians. Os Futurians surgiram em 1936. Foi um grupo fundado em Nova York por Donald Wollheim, que criou Donald A. Wollheim, cujas iniciais formaram o acrônimo da Doll Books. É uma editora que existe até hoje. E publica basicamente fantasia, aventura, né? Já publicou muita ficção científica no passado. Hoje em dia ela publica muito pouco. Além desses, John Michel, Robert Lowndes e Frederick Poe. Michel e Lowndes não ficaram muito conhecidos para hoje em dia. Frederick Poe morreu há poucos anos, com mais de 90 anos de idade, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele teve algumas coisas publicadas em português. Eu traduzi um conto dele para a falecida Isaac Asimov Magazine, e ele é da geração, esses dois da geração Asimov. Né? Eles se formaram de uma dissidência de um clube inicialmente, que estava se formando em Nova York, com influência do Hugo Gernsback, só que houve um racha entre Donald Wollheim e Sam Moskowitz. Sam Moskowitz vai virar um grande nome depois e vai virar um dos historiadores da ficção científica. Só que o Wollheim, desde o começo, era comunista e disse: eu quero formar um grupo que seja mais utópico e consiga falar um pouco dos ideais representados pela Revolução Russa. E o Moskowitz foi contra, então eles racharam, e em 1938 realmente o grupo dos Futurians nasceu com esses quatro que eu citei agora há pouco. Então, além de Donald Wollheim e Frederick Poe, que foram filiados ao Partido Comunista dos Estados Unidos, sim, existe um Partido Comunista americano, não me perguntem como, não parece que não funciona muito bem lá, né? Mas foi muito legal essa iniciativa deles. Como eles também, Judith Merrill. Judith Merrill é uma tremenda autora, se vocês não conhecem, precisam conhecê-la. Vou falar dela mais aqui adiante. E outros autores não muito conhecidos que decidiram juntar e formar, né, essa liga de escritores de ficção científica. A Judith Merrill era de afiliação trotskista. E também tinha o James Blish. James Blish é um americano que depois foi se mudar para a Inglaterra, ficou famoso por escrever as primeiras adaptações de Star Trek, dos episódios de Star Trek. Vocês vão encontrar hoje vários ônibus, né, vários livros gigantescos com todos os episódios da série clássica novelizados. Quem fez a novelização foi James Blish. E o Blish tinha inclinações fascistas, mas ele rapidamente também se desassociou disso. Ele achava o pensamento fascista interessante, mas lembre-se que isso é muito antes da Segunda Guerra Mundial e de Mussolini. Hitler e Mussolini já estavam no poder nos seus países, mas isso não chegava muito nos Estados Unidos. Então o cara ia pela teoria.
Mas seja como for, Blish depois abandonou totalmente esse pensamento e ficaram os comunas na ficção científica. Outros membros desse grupo também foram Asimov, que entrou um pouco depois, Damon Knight. Damon Knight é o fundador da oficina Clarion, né? É a Clarion em San Diego primeiro, depois vai ter a Clarion West também, que eu fiz em 2013. Judith Merrill, Cyril Kornbluth. Kornbluth também foi um escritor muito importante para a história da ficção científica, morreu jovem, mas escreveu algumas histórias bárbaras sozinho e com Frederick Pohl. Com Frederick Pohl ele escreveu Os Mercadores do Espaço, que é um clássico que tem que ser lido por vocês. É um clássico da década de 50. E ele também escreveu um conto chamado The Little Black Bag. The Little Black Bag é um conto que virou filme adaptado não por Twilight Zone, mas por The Outer Limits, se eu não estou enganado, ou Galeria do Terror. Agora eu não vou lembrar. Se alguém quiser botar referência embaixo, eu aceito. Com Burgess Meredith, que depois virou o Pinguim do Batman, e fez esse conto fantástico. Eu não vou contar para vocês, é um conto curto e muito bom, vale a pena ler. Asimov não se encaixava nesse grupo, ele não era comunista, né? Ele, nas biografias dele, ele sempre tenta se colocar como um pacifista, o que é uma coisa muito bacana, mas ele apesar de ter vindo da União Soviética com 4 anos de idade, e ele era americano, Na biografia dele ele fala isso, que anos depois, já na idade adulta, parentes, gente assim afiliada, primos distantes da União Soviética apareceram nos Estados Unidos para falar com ele, e ele nem deu muita bola para esse pessoal, porque não tinha nenhuma relação afetiva com eles. Mas ele certamente não era comunista, mas não era republicano também. Eu não me lembro se ele se afiliava aos democratas, mas ele teria um pensamento que seria um pouco mais para a esquerda também. Entre os escritores que têm uma inclinação à esquerda, mas sem serem militantes de partido nenhum, nós podemos contar, por exemplo, com Theodore Sturgeon. Theodore Sturgeon, não sei se vocês ouviram falar, é autor de um livro fantástico chamado More Than Human, que já foi publicado aqui no Brasil na década de 80, com o título de Além do Humano. Sturgeon também escreveu para Star Trek, e eu não sei se vocês sabem, ele é o responsável pela criação de algumas coisas básicas do cânone de Star Trek, como o ritual vulcano do Ponfar, o símbolo vulcano. Esse símbolo foi sugerido a forma desse símbolo foi sugerida pelo Leonard Nimoy, mas no roteiro de Amok Time, o Sturgeon diz que o vulcano tem que fazer uma saudação com um gesto de mão peculiar. Então, podemos atribuir a criação aos dois, a Sturgeon e Nimoy. E a primeira diretriz é a criação do Sturgeon. Então, o Sturgeon, ele tinha o Samuel Delany já falou várias vezes do Sturgeon, que o Sturgeon era bissexual. Algumas coisas sobre homossexualidade estão em algumas histórias dele. Tem uma história chamada Shore Leave, se não me engano, é uma das histórias de Star Trek, que há um subtexto muito, muito suave sobre isso. E vários contos do Sturgeon colocam isso. Então, quer dizer, ele era, vamos dizer, um libertário, mas não no sentido que a gente coloca hoje o pessoal americano. Ele era uma pessoa à frente de seu tempo, né? Mas viveu já, na sua maturidade, viveu os anos 60 nos Estados Unidos, com, né, a Revolução Sexual. Ele também influenciou pessoas como Samuel Delany, que está vivo até hoje, que é o grande mestre da ficção científica. E Delany, negro, gay, professor universitário, semioticista, uma das pessoas mais inteligentes dos Estados Unidos e do mundo, ponto final, independente de ser escritor de ficção científica ou não. E ele viveu ativamente em Greenwich Village em 68, a revolução sexual de costumes. Ele fez poesia, ele fez música, ele participou de vários movimentos, e ele fala sobre isso tranquilamente. Ele tem uma graphic novel pornográfica da história como ele conheceu o companheiro dele atual, com quem ele vive há 20 e tantos anos, né? O grupo que ele formou de música, né, e artes em Greenwich Village em 68 também, o Heavenly Breakfast. Delany ele também é o introdutor do uso do pronome feminino como default. Em Babel 17, por exemplo, ele não usa, como nós costumamos usar na língua portuguesa, os americanos também, né? Tipo, a gente fala sempre ele e eles. O eles é plural, independente se tiver uma mulher no grupo ou não. Né? Eles foram lá, na praça. Então, 3 homens e uma mulher, não importa, é eles. E o Delany inverte a ordem. Então, o default passa a ser sempre ela e elas. Então, não importa se são 3 mulheres e um homem, é elas. Recentemente, a Anne Leckie passou a utilizar isso
nas suas histórias, né? A trilogia Ancillary Justice, Ancillary Sword e Ancillary Mercy usa esse mesmo recurso. Da mesma geração do Delany, se tem Harlan Ellison. Harlan Ellison é um pessoa fenomenal, também escreveu com a Star Trek. Olha que interessante, né? A série original, a série clássica, ela contou com vários escritores de ficção científica. Talvez essa série tenha a durabilidade que tem devido a isso, porque alguns de seus principais episódios foram escritos por grandes escritores de ficção científica que foram chamados para roteirizar. Não eram roteiristas profissionais, com todo o respeito que eu tenho a roteiristas profissionais. Mas hoje é muito mais complicado criar coisas novas, né? Naquela narrativa audiovisual. Na década de 60 você ainda tinha uma narrativa audiovisual, estava começando, a televisão tinha começado na década de 50, 40 para 50. Então você tinha ainda uma possibilidade muito grande de criar novas narrativas. Ellison fez A Cidade à Beira da Eternidade, que é considerado por muitos o melhor episódio de Star Trek. E também, além de escrever muitos livros, ele é uma espécie de, entre aspas, Borges da ficção científica, porque ele nunca escreveu um romance, só contos e noveletas e novelas. E ele foi o editor das antologias talvez mais importantes da história da ficção científica americana, que são Dangerous Visions e Again Dangerous Visions. São antologias desse tamanho, de tipo 500, 600 páginas, com quem vocês puderem imaginar. Você tem Frederick Poe, Frederick Brown, você tem Asimov, você tem Ursula Le Guin, você tem Judith Merril, você tem Ray Nelson, que é um autor que eu vou falar um dia, era amigo de Philip K. Dick, tá vivo também, tá com mais de 90 anos, e fez muita coisa interessante. Hoje em dia ninguém sabe quem esse cara é. Então você tem uma cacetada de gente bacana que ele introduz, mas são antologias feitas para mexer com você. E quase todas falando de ecoficção, de uma ficção mais libertária sexualmente. Todos apontando para caminhos utópicos, seguindo uma orientação de esquerda. Não podemos esquecer das escritoras. Eu falei de Judith Merril lá atrás, mas evidentemente você tem uma gama muito grande de escritoras e quase todas essas escritoras têm uma inclinação para a esquerda. São escritoras feministas, um movimento que já foi necessário nos anos 60 e continua cada vez mais necessário hoje em dia. Você tem a Ursula Le Guin, que eu já citei várias vezes, com suas histórias do ciclo Heinrich, né? Como A Mão Esquerda da Escuridão, por exemplo. Você tem Joanna Russ, que deverá ser publicada daqui a mais algum tempo aqui no Brasil, acredito, não só com seus contos e com suas histórias, como seu romance The Female Man, ou seu conto When It Changed, que está no mesmo universo, que é exatamente sobre sociedades matriarcais do futuro. E a Russ tem um livro chamado How to Suppress Women's Writing e também How to Write Like a Woman. Depois disso, a gente pode pular para os anos 80, onde você tem basicamente dois movimentos que surgem. O cyberpunk, que todo mundo aqui no Brasil já está cansado de saber, embora muitos de vocês ainda não tenham lido Neuromancer. Shame on you! Vergonha! Vamos falar disso outro dia, talvez. Não quero falar muito de livros que já foram lançados no Brasil. Mas você tem William Gibson e Bruce Sterling. Desses dois, o Sterling realmente é de esquerda. O Gibson é também, né? Mas o Gibson também é um cara que se mantém um pouco mais afastado das discussões. Ele gosta de discutir o estado do mundo, e eu acho que é uma coisa interessante que ele faz. Eu não acho que seja uma coisa ruim, não. Mas ele realmente não toma partido. Embora o jeito dele, quer dizer, vocês sabem que ele fugiu para o Canadá para não se alistar na Guerra do Vietnã, né? E porque ele é pacifista também. Então, para o americano, pacifista já é ser de esquerda, coisa que, né, muita gente lá não gosta. E o Sterling não. O Sterling, inclusive, há pouco tempo estava morando em Belgrado. Ele estava morando no leste europeu, acho que agora há pouco tempo se mudou para a Itália, não sei se ele continua fazendo isso, mas ele não só escreve ficção científica, como virou futurista também, que antigamente era a profissão que chamava-se de futurólogo. E hoje em dia dá palestras para a IBM e outras grandes corporações, falando sobre o estado do mundo também na realidade, não só na ficção. Então, o movimento cyberpunk trabalha muito com isso. Frederick Jameson, o famoso filósofo, já falou que o cyberpunk é a literatura por excelência do capitalismo tardio e coloca exatamente essa contraposição, sim, de uma revolta contra o sistema. Uma revolta que tem que ser necessariamente de esquerda, porque é a revolta do pobre e do oprimido, através dos hackers, nesse caso, mas que nesses futuros que são colocados,
muitos de nós já seremos hackers do sistema de várias maneiras. E, em paralelo a isso, surgiu um grande nome, que é um dos meus escritores preferidos, junto com William Gibson, que é King Stanley Robinson, que eu já falei aqui, já falei do New York 2140. Ele é considerado um humanista, né? Na verdade, talvez essa classificação tenha surgido exatamente com ele. E o que é um humanista? No caso do Stan Robinson, é um escritor que pensa a utopia. E como ele já fala de vez em quando em entrevistas, ele pensa uma utopia prática. Parece uma contradição, mas ele explica isso nos seus últimos livros, principalmente Aurora e o Nova York 2140, que é a utopia logística. Ou seja, você tem um conjunto de pequenos problemas, você resolve, que vão dar margem a outros pequenos problemas, você vai resolvendo e resolvendo e resolvendo, mas de modo a fazer com que as pessoas sejam felizes agora e não esperar um horizonte utópico no futuro distante para serem felizes. Essa é uma das formulações da utopia logística pelo próprio Stan Robinson. E ele é um dos autores que melhor trabalha isso. Ele também fez a trilogia marciana, que provavelmente vai virar livro a partir do ano que vem. Parece que a Aleph vai publicar Red Mars, porque vai virar série. Os mesmos produtores de Game of Thrones estão trabalhando para fazer uma série de Red Mars. E também escreveu uma trilogia que não é muito conhecida, chamada Science in the Capital. É uma trilogia política passada em Washington, com pessoas que estão discutindo sobre o crescente impacto das mudanças climáticas. Mas enquanto isso, o mundo está entrando em colapso ao redor deles. Então é muito interessante também ler essa trilogia Science in the Capital. Então esses dois grupos aí, né, basicamente, um liderado basicamente só pelo King Stanley Robinson e o outro dos cyberpunks, lideraram os anos 80 de lavada, ganhando, né, de qualquer outro tipo de ficção, de fantasia de poder da direita. E nós não poderíamos deixar de falar também de outra das minhas predileções, de quem eu já tive o prazer de traduzir pelo menos um livro, né? Traduzir A Cidade e a Cidade, e colaborei um pouquinho no comecinho de Perdido Street Station, Estação Perdido, é China Miéville. E tem uma coisa interessante para mostrar para vocês aqui. Ele editou junto com Mark Bold o livro Red Planets, que é justamente marxismo e ficção científica. Esse livro é um livro fenomenal e todo aquele que gosta de estudar a ficção científica de modo acadêmico precisa adquirir esse livro. Não é um livro grande, mas ele tem vários artigos de vários autores como Carl Friedman, John Reader, que tem um excelente livro sobre colonialismo na ficção científica, Steven Shaviro e Cheryl Vint, que justamente discutem sociologia e tecnologia, e o próprio China Miéville. China Miéville é marxista, já se candidatou a um cargo político, não levou, e ele é professor universitário em Londres. China Miéville talvez seja o escritor mais assumidamente de esquerda que existe. Ele coloca muito dessa, né, filosofia, dessa ideologia nas suas histórias. A Cidade é a Cidade é uma história que se passa basicamente num país fictício do leste europeu, onde a política está presente na vida dos cidadãos o tempo todo, mas está muito longe de ser aquela coisa totalitária que a gente vê nas distopias. Não, é a vigilância levada às últimas consequências. Não vou falar para quem não leu o livro ainda, mas vale a pena ler. E Perdido Street Station é um mundo secundário, né? O mundo de Baslag, onde fica a cidade de Nova Crobuzon, onde alienígenas e humanos convivem, normalmente. Mas existem alienígenas que convivem em parceria com os humanos, existem alienígenas que são refugiados políticos, existe preconceito, existe hipocrisia, existem políticas autoritárias, existe greve e existe porrada nos grevistas. Então, todas as questões que olha só, olha que ato falho aqui, pensei em Heinlein agora, porque Heinlein tem The Roads Must Roll, que é o oposto exato. É um pessoal fazendo greve e tomando porrada e o Heinlein ficando do lado de quem dá a porrada. Então, por favor, toda vez que vocês ficarem pensando em Heinlein, não fiquem pensando que é de esquerda não, viu? Heinlein não era de esquerda não. Heinlein era muito mais Tropas Estelares que o outro livrinho dele lá, o Stranger in a Strange Land, tá? Fiquem tranquilos, vão lendo a obra de Heinlein. Farah Mendelssohn vai lançar em breve um livro todo analisando a obra de Heinlein, com uma luz positiva, ao que parece, o que eu tenho visto nos textos dela no Facebook. Mas deixando claro que realmente existe aí uma visão do Heinlein que ele não era fascista, ele não era radical de direita, mas ele estava muito longe de ser um cara de esquerda. Eu fiz esse parênteses agora, desculpa, apenas porque eu estava falando a palavra Heinlein e não queria me autocensurar, né? Então é legal falar sobre isso. Talvez eu fale sobre Heinlein mais algum dia, não sei. Como Heinlein já foi muito publicado, eu sugiro que vocês leiam Heinlein. Não é por ser um cara
menos à esquerda ou mais de direita, que se deve deixar de ler um autor. Existem vários autores de direita que vale a pena ler. Outros não. Muito mais pela qualidade da sua literatura. E é isso que eu estou apontando nesses autores todos que eu elenquei aqui. Qualidade literária. Se vocês encontrarem um autor de direita com qualidade literária, leiam. Tem gente que gosta de Ayn Rand. Eu não gosto. Mas é o direito de vocês gostarem. Eu prefiro China Miéville. Eu prefiro vários autores da geração da Ayn Rand, como Ray Bradbury, por exemplo, ou o próprio Asimov, que não tinham essa pegada toda de esquerda, mas que também estavam muito longe de serem, de torcerem pelo autoritarismo. Eu acho que nós vamos ficar por aqui hoje. Eu já falei muito esse programa, eu não contei em 2 minutos, mas eu acho que ele deve ter virado um dos programas mais longos do Terra Incógnita até agora. Está muito incompleto. Talvez eu possa fazer uma série sobre isso mais tarde. Eu quero conversar sobre isso com vocês depois no Facebook e aqui nos comentários, porque, como eu já falei para vocês, estou pensando em fazer um Patreon, né, mais adiante, porque eu quero aumentar o número de programas do Terra Incógnita. Eu estava pensando em outras coisas, eu vou falar sobre isso melhor depois, fazer alguns especiais mais alongados, onde eu possa fazer ao longo de uma semana, por exemplo, uma coisa parecida com o que eu fiz com o especial Lovecraft, mas de maneira mais organizada. E também falar de clássicos que não foram publicados no Brasil, ou que talvez tenham sido publicados há muitas décadas e não tenham sido republicados. Talvez valha a pena falar sobre isso. Se vocês quiserem ouvir sobre isso, vão deixando comentários aqui e também no Facebook, tá? Nós vamos nos falando e nós vamos pensar em alguma coisa bem bacana para continuar transmitindo informação e conhecimento a vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Eu peço só mais um pouquinho de paciência para vocês, porque eu sei que o programa foi longo, mas eu preciso falar mais uma coisa. Acho que a maioria de vocês já sabe disso, mas para aqueles que não sabem, no dia 1º de dezembro eu lancei um livro novo. Esse livro se chama De A a Z, Dicas para Escritores. Esse livro foi lançado agora há pouco tempo, de maneira independente, como eu tenho feito. Capa do fantástico Marcelo Dutra. E é um livreto, são 53 páginas de conteúdo dicionarizado, verbetes de A a Z. O que eu faço nesse livro? Eu tento falar um pouco da minha experiência pessoal e explico várias coisas na produção literária, de modo geral. Não falo muito de sucesso, de fazer sucesso. Se você quiser que eu fale sobre agentes literários, sobre como comercializar seu livro, eu não falo sobre isso, tá? Eu falo sobre o ato da escrita. Tudo aquilo que eu falo nas minhas oficinas. Para o ano que vem eu pretendo lançar mais 1 ou 2 desses livros expandidos, falando sobre técnicas de desbloqueio, técnicas literárias, narrativas de modo geral. Mas esse livro aqui é uma amostra de coisas que vocês precisam saber se quiserem realmente ser escritores. Não só de ficção científica ou de fantástico, escritores em geral. Então, é aquela velha história. Experimentem, peguem uma amostra no Kindle. Se gostarem, comprem. Se gostarem de verdade do livro, recomendem aos amigos. Se detestarem, recomendem aos inimigos. Muito obrigado.